Bom, pessoal, como eu comentei, hoje nós temos aí o aniversário de 4 anos do conflito, iniciado pela Rússia quando invadiu a nação soberana da Ucrânia, tá. E nesse aniversário de 4 anos tivemos aí posicionamentos dados tanto pelo governo da Ucrânia, quanto também pelo governo de Vladimir Putin na Rússia. E uma coisa que eu disse aqui no começo, né, e que me chamou muito a atenção é a forma que o governo russo vem colocando as coisas. Praticamente a culpa é minha e eu coloco em cima de quem eu quiser. O Kremlin admite que a Rússia não alcançou todos os seus objetivos na Ucrânia e que justamente por isso a operação militar especial vai continuar, porque na Rússia não chamam de guerra todo esse conflito, mas disso, de operação militar especial. A declaração veio através do Dmitry Peskov, que disse: os objetivos não foram alcançados, a operação continua. A Rússia tenta enquadrar o objetivo principal como segurança de pessoas no leste da Ucrânia. Sim, eles estão bombardeando cidades no oeste da Ucrânia, tentando tomar Odessa, fazendo massacres, bombardeando maternidades, bombardeando shopping centers, estações civis, justamente porque eles querem proteger a população ucraniana e russa-ucraniana que está lá no leste. Essa continua sendo a justificativa russa oficial. O Peskov também disse que a guerra virou um confronto maior por interferência dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Ou seja, se a Ucrânia não tivesse tido ajuda, a gente já teria tomado aqui tudo o que a gente queria, matado todo mundo, deposto um governo democraticamente eleito pela sua população e depois colocaríamos um fantoche aqui para governar a Ucrânia. E tem um outro sentido muito interessante também que nós temos dentro de todo esse aspecto que envolve essa declaração é que a Rússia não está conseguindo repor a quantidade de perdas que ela está tendo no fronte de batalha. Esse teria sido, inclusive, um dos motivos que levou o Putin a fazer o bloqueio do Telegram e do WhatsApp, porque ele estaria preparando uma nova convocatória obrigatória e que talvez isso daqui é um rumor de inteligência, não é uma informação, tá? É bom a gente separar as duas coisas. Talvez comece a acontecer convocações obrigatórias em São Petersburgo e Moscou, cidades que até então foram aí poupadas de convocatórias feitas pelo Ministério da Defesa russo, justamente porque é onde está as grandes empresas, as grandes mentes da Rússia, aonde está a maior concentração de capital e aonde também há o risco, obviamente, de revoltas contra essa guerra, se muitos dos filhos, dos maridos, né, dos sobrinhos, dos netos começam a ser enviados pela guerra por Vladimir Putin. Então, essa nova estrutura de censura teria isso como alvo também, tá? Então, nós temos aí, né, a narrativa oficial russa que vai enquadrando, né? Então, o enquadramento é: o objetivo não foi atingido e eles precisam salvar toda a população do Donbás. Por isso que, inclusive, a Rússia está reiteradamente pedindo aos Estados Unidos que entregue o Donbás completo para ele, mesmo territórios que eles nunca tiveram sob controle. Eles querem que os ucranianos simplesmente abram mão de suas cidades, da sua população e coloquem as pessoas sob o jugo de Vladimir Putin, que está lá bombardeando todo mundo para salvá-los. Vejam só, né? E mais uma vez a retórica que a propaganda russa, inclusive com muita força dentro do seu território, vem dizendo, principalmente Soloviev, né? No programa de TV que ele tem, ele sempre coloca ali que a grande guerra que a Rússia está enfrentando não é contra a Ucrânia, é contra todo o Ocidente, como se houvesse tropas do mundo inteiro lá
dos exércitos regulares fazendo esse tipo de enfrentamento a Vladimir Putin, né? Segundo ainda a visão do Kremlin, esse conflito seria um geopolítico global, além da Ucrânia, tá? E culpa, e eles colocam aqui, né, as culpas pelo impasse, porque segundo o Dmitry Peskov, desde março de 2022, a Rússia não tem outro objetivo a não ser alcançar a paz, mas que o grande vilão Volodymyr Zelensky tem impedido que a paz seja alcançada e toda a culpa da guerra é dele. Vejam só. O Kremlin disse que sempre esteve disposto a negociar e jogou toda a responsabilidade no travamento do regime de Kiev e a anuência do Ocidente, tá? Segundo as palavras aqui do próprio Peskov, e disse que o processo de paz iniciado em março de 2022 fracassou e levou à continuação militar, como eu disse aqui para vocês. E o discurso é, abre aspas, seguimos esforços pela paz, fecha aspas. Tá? Esse é o nível do cinismo. Bom, nós temos um impasse militar por território. Tá? O Kremlin anunciou a anexação de 4 regiões em 2022, mas a Rússia não conquistou totalmente essas regiões. Por exemplo, a Ucrânia mantém mais de 1/5 da região de Donetsk, cerca de 1/3 de Kherson e 1/3 de Zaporísia, tá? E a linha está estagnada. Na verdade, por conta desses bloqueios de comunicação e a queda do sinal da internet com o Elon Musk puxando o plug dos terminais russos da Starlink, a Ucrânia aproveitou esse vácuo de reorganização de informação vindo ali da Rússia e tem tomado ali porções territoriais interessantes, algo que não deve continuar por muito tempo, porque obviamente a Rússia vai se readequar às comunicações, vai encontrar meios de estabelecer a internet e aí a coisa dá uma estagnada novamente. Por outro lado, meus caros, por outro lado, nós tivemos também o Volodymyr Zelensky, que trouxe a sua visão do que está acontecendo no entorno de todo esse conflito, tá? Ele disse que Putin não quebrou o moral dos ucranianos, que os próprios russos, isso aqui nós já falamos, né, acreditavam que a operação duraria na propaganda falavam de 3 dias, né? Mas de forma ali sensata, dentro dos relatórios militares e as informações que nós tivemos posteriormente, os russos acreditavam que a guerra duraria em torno de 3 semanas. Mas ele não conseguiu quebrar o moral e o espírito dos ucranianos. Ele não venceu essa guerra, palavras aqui do Volodymyr Zelensky, e que a Ucrânia tem todo o direito de dizer que defendeu a sua independência, que não perderam a condição de Estado permanente, algo que eles lutam para se desvencilhar da Rússia há séculos, isso aqui é importante de se dizer, conseguiram no início do século XX, depois foram reanexados e, por conta da rebeldia ucraniana, Stalin matou quase 3 milhões de ucranianos de fome com o Holodomor, né? É bom sempre lembrar disso daqui. E com Putin, ele não alcançou seus objetivos, como foi também dito pelo próprio Dmitry Peskov. Zelensky também ressaltou que a resistência ucraniana provou que o país suportou um inimigo maior e melhor equipado no início da guerra. Ele também disse que gostaria que Trump visitasse a Ucrânia. Tá? O presidente americano ainda não visitou a Ucrânia e enviou emissários, né? Tivemos Keith Kellogg, que depois o próprio Putin pediu para afastar das negociações. Temos o Witkoff, tivemos outros enviados, mas o próprio presidente Donald Trump ainda não foi à Ucrânia. E o motivo do convite alegado pelo Zelensky seria que só assim para entender de verdade do que se trata a guerra, tá? E o Zelensky fala no memorial improvisado com bandeiras e retratos de soldados caídos.